Olá, eu sou a doutora Érica Tavares, neurologista, especialista em cefaleias, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o climatério. Muitas mulheres ali com essa faixa etária de 40, 45 anos começam a perceber mudanças no corpo e no cérebro. Se sentem mais esquecidas, mais ansiosas, menos motivadas. E hoje nós vamos tratar desse assunto, tanto da parte hormonal como da parte cerebral. E para falar disso com vocês, eu estou aqui com um convidado muito especial. É o meu amigo, Dr. Marcelo Langer, ginecologista, integrativo, funcional, pai do Levi, marido da Kátia. Ele também atua na área de urgência, emergências, intensivismo e está realizando uma pós em nutrição genética. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado, Érica. É um prazer, né? E agradecer também o convite aí é, do podcast, enfim, da gravação. Eu gosto muito de produzir conteúdo, sou bem ativo nas redes sociais. ah, e acho bastante importante, bastante interessante, né, a gente fazer esse tipo de movimento para ajudar aí, né, cada vez mais pessoas Vamos conscientizar mais. isso, Uhum. conscientizar e trazer essa informação, né, de forma assim mais fácil para que todo mundo possa ter informações, né, boas e de qualidade. Sim. E antes da gente entrar no assunto mesmo, Marcelo, como é que você foi parar nessa área de ginecologia integrativa e funcional? Como é que... Me É conta um uma, pouquinho. é uma excelente pergunta, né? Eu, um pouco assim da minha história, né? Tentar ser um pouquinho mais breve, mas ahn, estou formado, né, na medicina desde 2009 e lá no começo eu tinha a ideia de fazer inicialmente cirurgia plástica e Olha só. fiz, né, enfim, as provas e acabei não passando na residência lá na época e aí desisti naquela época de residência, né, e só trabalhei. Aí fiquei trabalhando por até 2015, 2016, mais ou menos, eu fiquei só trabalhando, né, fazendo plantão, emergência e intensivismo, UTI, né, atendimento de APH também, né, SAMU, ambulâncias, Uhum. mas eu, assim, achava que faltava alguma coisa, né, e na época eu estava trabalhando no hospital lá em Campo Largo, do lado de Curitiba, né, no Hospital do Rossio, um hospital bem grande, que inclusive na época foi o hospital assim que abriu 300 leitos de UTI, assim, um Nossa troço Senhora. absurdo, Meu assim, né? Deus. É Uhum. até difícil de você pensar, mas Imaginar. De UTI. o hospital é lindo, assim, maravilhoso. E daí nesse hospital que eu estava fazendo plantão de UTI, tinha a residência, né, várias, e uma delas ela era ginecologia e obstetrícia. E durante a faculdade era um dos estágios assim que eu tinha gostado de passar, né? Só que lá na época que eu me formei, eu tinha na mente, né, cirurgia plástica e não queria saber de outra coisa. Então acabei na época da formatura tentando isso e não deu muito certo, aí eu fui trabalhar. Enfim, lá no hospital que Uhum. eu fazia UTI, comecei a acompanhar daí as meninas da gineco e obstetrícia e gostei de novo, né? Lembrei, enfim, que eu tinha gostado e achei interessante ir para essa área, né? Já que eu Uhum. estava sentindo assim, né, que faltava alguma coisa na minha é, rotina profissional, né? Uhum. E foi o que eu fiz, então fui para ginecologia lá fazer a residência, fiz a prova e graças a Deus eu passei já ali na primeira prova. Não passei lá no hospital que eu fazia e Uhum. passei aqui em Jaraguá, né? Como é que eu vim chegar em Jaraguá? Ah, você fez gineco aqui, ó. Eu fiz gineco aqui em Jaraguá do Sul, né? No Hospital do Jaraguá ali. Uhum. Eu tenho um amigo que se formou comigo, que é o Rafael Valério, ortopedista lá do hospital, né, São José. E eu vim parar aqui porque ele, na época, me falou, né? Que Olha, tinha tem um residência. hospital aqui que é Aham. legal, eles têm residência de ginecologia também. Ele disse que a cidade era interessante, então eu achei bom vir aqui conhecer antes, né? Achei bem legal mesmo e fiz a prova, acabei passando aqui e não passei lá, né? Que a É. ideia era passar lá. Mas, Mas graças a Deus vim pra mas os cá, né? caminhos de Deus eram pra cá. Isso, Uhum. exato, né? O meu, vamos dizer assim, né? O que Deus tinha escrito era pra vir pra cá mesmo, porque Exatamente. realmente Aham. aqui foi onde tudo, né, mudou a minha vida. E aí, enfim, fiz a ginecologia aqui, a residência, né, que é aquela formação assim mais tradicional, que não tem a ver com integrativo e funcional, Sim. mas durante a residência eu percebi assim que
ao atender as pacientes, né, e não só na residência, mas, por exemplo, durante a residência a gente tem que fazer plantão também fora, né, para poder se manter. Mas nos atendimentos aos pacientes eu vi assim que eu tinha a impressão que a medicina estava muito assim subespecializada. Então, o paciente vai no gastro, ele cuida do estômago, vai no neuro, cuida da cabeça, vai no cardio, cuida do coração. Uhum. E assim, a minha impressão é que nenhum médico cuidava de Do tudo, todo, né? né? Porque Uhum. o que que eu sempre pensei, até como referência assim da minha infância, que o nosso organismo é uma coisa só, né? E a gente é composto por todos os órgãos e sistemas e todos eles se conversam. Então, se você Uhum. vai tratar algum problema no coração, você tem que entender alguma coisa sobre a cabeça, que tem que Sim, como entender que aquilo sobre, impacta, né? né? Aham. Sempre é uma conversa um com o outro. Sim. E isso veio um pouco da minha infância, que é, olha lá, eu ia resumir e já tô na infância. Lá na infância eu lembro assim que desde criança eu tive um médico só, que era o meu médico, né, Aham. pediatra na época que eu era criança. E esse médico foi meu médico desde quando eu era criança até quando eu saí da cidade onde eu nasci lá, que era Toledo, no oeste do Paraná. Uhum. Então eu saí de lá com 17 anos. Então vamos dizer assim, era um médico que era pediatra, mas ele cuidava assim de De tudo que eu tudo. tinha, Uhum. né? Tudo que acontecia comigo, eu ia lá nesse médico e só tinha esse médico, né? Uhum. Uhum. E aí, ali já na residência da gineco e obstetrícia, eu pensava isso, mas poxa vida, né? Por que que antigamente o médico era um só que cuidava de tudo e hoje, né, uma pessoa tem que ir em vários lugares diferentes para poder, né, Uhum. sei Uhum. lá, ter alguma coisa. E mesmo assim, a pessoa, eu sentia assim, né, que a pessoa ia em vários médicos diferentes. Mas aí, por exemplo, vamos dizer, né, o gastro, né? Tinha o cardio passado um remédio que era para o coração, mas esse remédio atrapalhava o estômago, daí o gastro, né, às vezes tirava ou queria Uhum. colocar Uhum. outro, e aí ficava essa coisa assim, um pouco mais difícil pro próprio paciente, né? Sim. E aí eu acho que foi aí que nasceu a minha ideia de ir para integrativo funcional. Eu, quando eu me formei na residência, ginecologia e obstetrícia, eu nem sabia que existia essa palavra, né, integrativo funcional e Uhum. essa, Uhum. não é uma especialidade, mas enfim, essa vertente, né, Uhum. da Uhum. medicina. E eu cheguei exatamente assim a conhecer isso quando eu conheci essas duas palavras e essa vertente. Eu já fazia um pouco disso no consultório, sem saber que era Sim. essa palavra, né? Eu falava assim que eu fazia uma ginecologia generalizada, né? Vamos dizer Uhum. assim que eu tentava sempre ver o todo. Então, desde que eu me formei na ginecologia, eu abri o consultório em 2020 de ginecologia e obstetrícia. E desde então eu tratava assim a paciente como um todo, né? Então eu sempre queria entender tudo o que estava acontecendo com ela para, né, Uhum. não queria só tratar, por exemplo, um Só um corrimento, sintoma, né, né? uma Uhum. infecção urinária, essas coisas. E então eu já fazia a tal da integrativa funcional mesmo antes de saber que existia, né? E aí eu fui conhecer, né, a integrativa funcional através principalmente de um nutricionista que eu achei no Instagram, ele apareceu pra mim, assim, né? Uhum. E esse nutricionista, o Luciano Bruno, ele fala muito, assim, sobre essa parte de integrativo e funcional. E aí eu comecei, assim, a seguir ele, fazer as coisas que ele falava, principalmente pra mim, né, pra minha vida. Uhum. Inclusive, Uhum. isso é uma coisa assim, interessante, que a maior parte dos médicos que fazem, né, integrativo funcional, enfim, não só os médicos, mas o pessoal da área da saúde, nutricionista e qualquer outro profissional, eles vão para essa área porque eles primeiro ou trataram a si mesmos ou algum Algum familiar familiar próximo, próximo. né? Uhum. E isso é muito legal porque aí, claro, eles contam isso sempre nos congressos, né? Uhum. Uhum. É, e foi assim parecido comigo também. Então eu comecei a seguir o Luciano Bruno e eu comecei a fazer as coisas que ele falava, fazer assim para minha vida, né? Então para Uhum. melhorar a minha qualidade de vida e minha saúde como um todo, que era a questão de alimentação mais saudável, suplementação, essas coisas todas, né? E eu vi que na época melhorou muito a minha saúde, a minha qualidade de vida, até porque a residência a gente acaba
relaxando um pouco, Não né, cuidando tanto, é. em Uhum. relação à nossa saúde, e Uhum. isso fez com que então eu fosse chegar lá na funcional integrativa e conhecer exatamente esses nomes, né, funcional integrativo e essa vertente Uhum. da medicina que é algo assim mais voltado principalmente para prevenção, né, Sim, é. e para entender a causa das coisas que a gente tem, né? Então, era para ser resumido, mas falei bastante para variar. Tudo bem. E agora entrando mesmo no assunto do climatério, né? Né, da parte, vamos dizer, hormonal ali. Eu quero, o que que realmente acontece nessa fase da perimenopausa? Quais que são as mudanças fisiológicas, né, no corpo feminino, enfim, que marcam essa transição? Essa pergunta é muito boa, né? Ah, fisiologicamente, assim, vamos dizer, falando sobre hormônios principalmente, né? A menopausa, ela significa a queda hormonal na mulher, né? Principalmente Uhum, pela falência dos ovários, ou seja, os ovários deixam de funcionar, né? uhum, É, isso geralmente ocorre entre 45 e 55 anos, né? Na maioria das vezes. Se for abaixo dos 45 é uma menopausa precoce, acima de 55 daí menopausa tardia. tardia. E essa falência dos ovários, então faz com que os ovários produzem, né, na menarqueme, que é o período antes da menopausa, né, principalmente estradiol e um tanto de testosterona. E quando o ovário não funciona mais, aí não tem mais essa produção, principalmente do estradiol, que é o, vamos dizer assim, né, entre aspas, o O principal principal hormônio hormônio, é, feminino. feminino, né? Eu até depois vou falar um Uhum, detalhe em relação a isso em decorrer aqui do nosso uhum, podcast, que é até uma coisa que talvez a maioria das pessoas não saibam, mas mais pra frente eu volto nisso. E aí, quando cai, né, o estradiol, o cérebro responde a isso aumentando muito outros dois hormônios que são produzidos no cérebro, que é principalmente o FSH e LH, né? Mas mais ainda importante do que o LH, o FSH que traz o aumento do FSH e a diminuição do estradiol, então são as duas principais alterações hormonais na mulher na menopausa. uhum, E de sintomas assim da menopausa, eu sempre falo para os pacientes no consultório, a menopausa tem 50 sintomas, uhum, né? Então é bastante coisa, né? Mas o mais comum, né, que todo mundo assim mais famoso, né? Os sintomas mais famosos são as ondas de calor, né? Que é aquele fogacho, né? uhum, uhum, Os suores noturnos, ah, daí a ausência da menstruação, né? Que aí não tem mais o ciclo hormonal. Então, sem o ciclo hormonal não tem a menstruação. uhum, Até existe mulheres que podem sangrar na pós-menopausa, mas isso não chama menstruação, né? uhum, Tem insônia, cansaço, fadiga, irritabilidade, uhum, questões daí neurológicas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, uhum, né? uhum. Questão emocional também piora nessa fase da vida. Sim. E a composição corporal também muda bastante, né? Uhum, uhum, Então, até não só na prática clínica, mas os estudos também mostram, não é, que essa queda hormonal muda a composição corporal, né? A mulher geralmente tem a composição do corpo tipo pera, né? Ou seja, o ombro é um pouco mais fino e o bumbum um pouco mais largo, parece uma pera, né? E na menopausa, sem a reposição hormonal, o corpo dessa mulher muda. Em vez de ficar pera, ele fica tipo maçã, que é o quê? A barriga começa a crescer, ou seja, uhum, engorda mais no corpo uhum, inteiro, claro, uhum. mas a deposição maior, assim, de tecido adiposo justamente é na parte abdominal, Abdominal e mesmo. isso Uhum. não piora só, assim, a parte estética, mas também saúde, né? Principalmente dessa mulher na menopausa. Sim. E além, assim, né, desses sintomas. Como é que você falou? 50, além não, né? Já são um monte de sintomas, mas o climatério, ele vai influenciar também em outras condições ginecológicas, como endometriose, adenomiose, ou até no lipedema. Aí assim, né? Todas essas condições que você falou, realmente a gente pode falar que são doenças ginecológicas porque elas vêm
por uma causa, que é, eu chamo não, né? A gente chama na ginecologia de predominância estrogênica. O que que é isso? É uma mulher que por algum motivo produz mais estrogênio, estradiol, que é esse hormônio que a gente está falando, que acaba caindo bastante na menopausa. E essa mulher que antes da menopausa produz muito estradiol, muito estrogênio por algum motivo, que existem vários, mas pelo menos dois assim principais para a produção maior de estradiol, ela pode ter essas doenças aí, né, que são relacionadas à predominância estrogênica. Então é a Uhum. miomatose, a adenomiose, a endometriose e o lipedema agora é, mais recente entre aspas, né? Na Porque verdade, é tá na moda mais isso, recentemente, né? isso, Mas não é uma doença nova, né? Uhum. exatamente, né? Uhum. Inclusive, assim, estudos do lipedema mostram, por exemplo, né, na época que o ser humano escrevia assim na pedra, né, então tem desenhos de mulheres que remetem a uma situação que talvez ela tivesse lipedema, Uhum. né, e isso é bastante antigo, então Uhum. Uhum. o lipedema possivelmente existe há milhares de anos e só agora assim que a gente tem noção e está conseguindo diagnosticar um pouquinho mais até para ajudar um pouco mais essas mulheres. Mas realmente o lipedema é uma doença bem Antiga. antiga e difícil de tratar. Uhum. É, eu até me perdi na tua pergunta. Não, Repete, assim, por favor. como que o climatério, essas Ah, tá. alterações hormonais influenciam se Nessas podem doenças. influenciar nessas outras condições também. Isso, isso. Sim, né? A menopausa, então vamos pensar assim, né? Lá no começo eu falei que a menopausa é a queda do estradiol, né? Uhum. E aí, naturalmente, a gente pode pensar, na menopausa cai o estradiol, essa doença é dependente do estradiol, então lá na menopausa, essas doenças todas, teoricamente, vão ter cura ou vão ter remissão da doença, ou seja, não vai ter mais sintomas relacionados a ela. Uhum. Na verdade, não. E por que não, né? Porque o estradiol e essas doenças de predominância estrogênica, elas têm mais de uma causa, ou seja, não é só aquele estradiol produzido pelo ovário que traz essa predominância estrogênica. Existe uma coisa que está um pouco mais recente, que é estroboloma. Estroboloma é a microbiota intestinal produzindo mais estradiol. Esse nome eu nunca nem ouvi falar. É, e na verdade não está nem produzindo mais estradiol. O que Uhum. acontece, né? O estradiol, a gente tem três situações em relação ao estradiol, né? Existe o estradiol, o estriol e o estrona, né? São Uhum. os três tipos de estrogênios que tem no corpo da mulher. Uhum. E essas diferenças do estrogênio servem para que o corpo consiga eliminar, por exemplo, o excesso de estradiol. Então, a mulher está produzindo muito estradiol, aí o corpo vai lá e faz uma reação, principalmente dentro do intestino, e transforma aquilo em estrona, e essa estrona, teoricamente, é para sair nas fezes, ou seja, para diminuir o estradiol e ajudar, às vezes, essa mulher, né, numa predominância estrogênica, alguma coisa assim. E depende da bactéria que a mulher tem no intestino, né, a microbiota intestinal, ela pode pegar essa estrona e devolver ela para estradiol e devolver ela para o sangue. E aí isso é o tal do estroboloma, né? Então, por exemplo, lá na menopausa, a mulher que caiu o estradiol pela falência ovariana pode ainda ter um pouquinho do estradiol circulante ou um pouquinho aumentado esse estradiol na circulação, mas devido aí a parte do intestino, né, o estroboloma, Uhum. que uma das assim abordagens, né, principais e essenciais na medicina, enfim, ginecologia integrativa e funcional é justamente isso, né, tratar o intestino, porque a gente, com essa visão integrativa e funcional, Uhum. entende que tudo que acontece no intestino não fica no intestino. Até tem uma frase que eu acho bem interessante, que o intestino é o contrário de Las Vegas, né? O que acontece no intestino não fica no intestino, né? E Las Vegas eles falam sempre o contrário, né? É, Que o que aham. fica, o que acontece Acontece em lá, Las fica lá, Vegas no fica intestino lá, né? acontece. Aham. E o intestino é exatamente o contrário. Então, uma inflamação que está dentro do intestino, ela pode Vai ir para qualquer impactar no lugar corpo do todo. organismo, Uhum, exato. uhum, Então, pode ir, por exemplo, essa inflamação pode ir para o cérebro, então vai causar uma uhum, uhum, neuroinflamação, uhum, né? Pode ir para o coração, pode ir para o estômago, para o fígado. Então, sabe, uhum, qualquer uhum. lugar ele pode ir. Então, por isso que é extremamente importante essa questão intestinal. Sim. E aí, a tua pergunta ali, né? Se a menopausa influencia nessas doenças.
pode influenciar, às vezes diminuindo um pouco sintomas, mas não é que vá curar, né? Porque tem Uhum, essa outra uhum. questão do estroboloma que pode ainda é, é, Está fazer com que a mulher influenciando ali. Aham. permaneça com sintomas e até existe mulheres na menopausa que descobrem, por exemplo, a endometriose Na ou menopausa, miomatose olha só. dentro da menopausa, ou o lipedema. O lipedema é até um pouco mais fácil, porque Aham. daí o A lipedema distribuição corporal. É, né? o Uhum. lipedema sim, é que o lipedema daí É um dá pra infinito, fazer, né? dá para Um fazer mais podcast uns só 3 sobre lipid. podcasts só de lipedema, mas o lipedema, além do estroboloma e do estradiol alto, ele tem o problema da inflamação local no tecido adiposo Uhum. por exemplo, da perna, ali da anca, da coxa, que é onde ele mais é Tecido, né? predominante, né? Aham. Aquele tecido, o próprio tecido ali da coxa produz mais estradiol, produz mais inflamação, fibrose, e como se ele fosse assim uma bola de neve para ficar se reproduzindo e Uhum. sempre aumentando, Uhum. aumentando, aumentando. Uhum. Né? Então o lipedema é até mais fácil de aparecer na menopausa do que Do as que antes outras ali. Aham. situações, né? Adenomiose, miomatose e endometriose. Uhum. Mas também Uhum. existe, né? Um pouco mais raro, mas existe. Então é meio assim, principalmente no meio médico, né? É mais comum de a gente ver o médico falando, né? Ah, não, então tem, sei lá, mioma, né? Então fique Uhum. tranquilo, já tá Na chegando a menopausa, menopausa. vai parar com Aham. tudo, Aham. né? Mas não, por exemplo, uma das causas de sangramento na menopausa É pode ser justamente isso. miomatose, né? É, um Uhum. mioma, uma Uhum. adenomiose, né? Então, Sim. mesmo assim, pode, assim, atrapalhar a vida da Uhum. mulher, Vai né? resolver, né? É, É. essa Uhum. predominância estrogênica, eu sempre falo, né, no consultório, o estradiol é extremamente importante para vocês, né, na vida de vocês, não só Uhum. antes na menopausa, mas antes da menopausa também. Ele traz, eh, assim, saúde para a pele, né, para o cérebro, para Uhum. o corpo inteiro. Sim. Mas Cardiovascular, né? isso se Uhum. ele tiver em, assim, concentrações ideais, né? Uhum. Então, se ele está Uhum. muito alto ou se Ou ele se está tá muito muito baixo, baixo, também é ruim, vai né? ter, né, prejuízo, vai ter, Isso, né, consequências daquilo ali, né? Uhum. exato. É, eu não sei se você vê muito no seu consultório se chegam essas queixas ali também de alteração de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, névoa cerebral. Também tá na sua prática, é isso? Uhum. Bastante. Porque, Não só na menopausa, né? Antes da aham, menopausa também, mas às vezes a menopausa também pode trazer esses sintomas, né? uhum, Às uhum, vezes, assim, o paciente já tem talvez uma condição um pouco mais leve, digamos assim, né? De ansiedade, ou de depressão, ou de uhum. alguma irritabilidade, e a própria menopausa, perimenopausa pode piorar esses Exacerbar aquilo ali, sintomas, né? né? Uhum, E uhum. da que tu falou, né? Névoa Névoa cerebral, mental, névoa cerebral, mental e né? cerebral, Brain aham. fog, enfim, essas todos os mesmos termos para a Sim. mesma coisa, né? O esquecimento, né? Isso aí é Uhum, muito comum e uhum, cada uhum, dia mais comum. Mas daí em relação a essa questão do brain fog, eu acho, pelo menos na minha prática hoje do consultório, eu acho uhum. que mesmo antes da menopausa está muito comum, mas É, aí é um pouco é, relacionado ao nosso estilo de vida de é. hoje, né? Uhum. É assim, ela não está relacionada só à perimenopausa, né? O brain fog a gente pode ver, né, lógico, ao longo da vida toda, mas assim, por exemplo, essas alterações de humor, né, irritabilidade, alterações do sono, ali também, né, um sono mais leve no climatério, na menopausa em si, tem a ver também, porque o estrogênio, ele não altera só, vamos dizer, ele não influencia só a parte hormonal, né? Ele não é uma mudança só periférica. O estrogênio, ele tem muitos receptores no cérebro, principalmente em algumas áreas específicas, como a amígdala, que regula a parte emocional, no córtex pré-frontal, que regula motivação, atenção, planejamento, as nossas funções executivas, e no hipotálamo, que é o principal, vamos dizer assim, a parte do cérebro ligada à memória. Então, daí que a gente vai ter essas queixas de alteração de humor, dificuldade com sono, uma memória mais dificuldade em aprender coisas novas, mais esquecido, né? Então, tem realmente fundamento, lógico que não dá pra gente às vezes colocar só culpar só isso, né? Tem que olhar a mulher como um todo, como você mesmo disse. Mas o estrogênio, ele é o principal hormônio, assim, o cérebro é muito sensível ao estrogênio, né? Então ele modula muitos sintomas cerebrais, assim, e realmente a gente vai ver esse impacto na saúde cerebral como um todo, não só na parte ginecológica, hormonal, né?
E isso, Uhum. até tem uma palavra, né, que eu gosto muito de usar, a neuroinflamação, né, Isso. que tem muito a Uhum. ver com isso também, né? Exatamente, Claro com que não estrogênio é também. Aham. Só só em isso. relação ao Aham. estrogênio, sempre é uma soma de fatores, Uhum. mas essa diminuição e alteração da parte hormonal também piora, né, essa neuroinflamação que daí traz todos esses sintomas relacionados à parte hormonal e neurológica, né, principalmente na menopausa. Sim. E pra mim chega, né, deve chegar mais que pra você, imagino, mas assim, queixas relacionadas também à parte mais emocional, assim, da mulher se sentir mais deprimida, mais ansiosa. Você também percebe isso, às vezes, mais comum na menopausa, nesse período ali de muita oscilação, no começo, né? Principalmente tem muitos sintomas que a mulher tá tendo que lidar com tudo aquilo ali. Sim, na menopausa, né, e na perimenopausa, que seria às vezes a transição ali da menopausa, né, Uhum, uhum, realmente tem mais queixas emocionais em relação a isso, ansiedade, depressão, né, um pouco mais uhum, uhum. importante esses sintomas, né. Na transição menopausal, inclusive, é um pouco pior, né, para a mulher do que a própria menopausa, né. Eu também sempre oriento isso para as pacientes no consultório. A transição menopausal é muito ruim para vocês porque é uma loucura hormonal. É uma fase de muita É é uma montanha-russa, é né? uma montanha russa. Eu ia falar Aham. gangorra, mas montanha Mas uma russa, coisa, né? aham, Então, sim. assim, um sobe e desce, e às vezes Uhum, esse sobe e desce pode ser diário ou semanal, ou seja, uhum, uhum. Oscila muito mesmo. às vezes a gente pede, por exemplo, laboratório, né? Exame de Uhum, laboratório, uhum. estradiol, enfim, a parte hormonal. E eu sempre oriento. Às vezes a paciente chega lá com estradiol no consultório, o mais alto que eu peguei foi inclusive semana passada, 444 de estradiol. Nossa. É muito alto. E aí eu falo para ela, se isso aqui, por exemplo, né, você coletou esse estradiol aqui semana passada, 444. Se a gente coletar um hoje, Pode ser pode que ser que esteja. esteja 12, Olha só. né? E aí assim, tu imagina, né? Como que O corpo ah, vai sentir isso, né? Não tem é, como. exato, Uhum, exato. uhum. E isso traz muitas consequências, assim, sintomáticas para a Sim, mulher, né? sim, sim. Essa irritabilidade, por exemplo, é Aham, é muito, né? muito Uhum. frequente e elas reclamam demais, né? E aí, Às isso vezes fica atrapalha mais muito, emotiva, né? Mais muito, emotiva, muito. mais para baixo, menos motivada, né? Mais cansada, Elas enfim. sempre falam assim que às vezes elas nem elas se aguentam mais, né? De tão assim que fica a Mudança de alteração de humor. humor, Aham, exato. aham. Porque Começa num a dia, questionar se não tem, se não tem exato. bipolar. Um dia ela se sente assim, meu, eu tô super feliz, quero, sabe, fazer as coisas e correr, não sei o quê. No outro dia, tá morto, não quer sair da cama. Aham. Tu Dá, fica assim, dá uma deprê. uma É uma montanha-russa realmente montanha-russa. não É, só hormonal, mas também sintomática, né? E aí sim. é ainda assim, a fase ainda pior do que a menopausa, É, porque porque a a menopausa já menopausa parou, assim, né? Meio que já tá estabilizado, né? Não tem é, mais essa é, avalanche ali. tem aqueles sintomas todos, né, que claro, também são ruins, né, Ruins, aham. mas não Não tá tem com essa mudança tanta, toda. Uhum. assim, instabilidade, vamos Exato. dizer, né, que às vezes Exatamente. acaba, às vezes essa instabilidade acaba piorando muito daí a parte emocional Emocional. e psicológica da Uhum. mulher, né, Sim. porque ela pensa, meu Deus, o que tá acontecendo comigo, né? Isso. Eu acho que é uma coisa alimenta a outra, né? Porque assim, essas próprias oscilações geram mudanças de humor e tudo. E a própria mudança de humor, ou essa instabilidade, né? Tipo, a pessoa não conseguir saber como que vai estar e cada dia tá de um jeito, também, né? Retroalimenta ali, E tipo, exato, é uma bola de neve, né? Um é, piora o outro, né? Então, a isso, mudança aham. hormonal piora a parte emocional, que piora mais ainda a mudança hormonal, que Hormonal, piora e e aí vai vai. a bola de Aham. neve pro lado ruim, né? Eu vejo que a gente tem que ter cuidado também, eu acho que ainda mais você como integrativa, assim, de não rotular já essa mulher, tipo, ela tá com depressão, ela tá com ansiedade, é um transtorno de ansiedade generalizada, é um transtorno depressivo, eu já vou aqui prescrever um antidepressivo sem olhar isso, né, também, né, como é que tá, isso oscila muito, né, como é que uma semana sua e tudo, porque, assim, para realmente ser um transtorno, né, de humor e tudo, tem que ser uma coisa, né, pelo menos há 3 meses com aqueles sintomas, a maior parte dos dias e tudo, né, preencher os critérios diagnósticos então, muita calma, porque senão a gente pode estar tratando sintomas e não vendo realmente a causa de base ali, que o clima, né, pode ser o climatério, né, então, assim, olhar para isso, né, para não deixar
passar e acabar rotulando. E aí, tratando um antidepressivo, você vai tratar uma parte dos sintomas ali, né? Mas não vai ver um todo, né? Assim, vai ficar muita coisa ali descoberta. Eu acho que pode até piorar, né, na verdade, porque, por Uhum, exemplo, vamos dizer que, né, inadvertidamente o médico passe algum antidepressivo para uma paciente que está nessa flutuação hormonal. uhum. É, Ele pode gerar, talvez, por exemplo, algum momento lá, ela fazer um período de mania e, né, sair muito fora do que era para ela ser, Dependendo, né? dependendo da Então, medicação. e aí, assim, é exatamente o que tu disse, né? É preciso antes, né, investigar bem a causa daquilo que está acontecendo. Será que Exato. isso não é uma Uma transição da trança menopausa, hormonal, né, né? transição hormonal, ou alguma questão de micronutrientes, vitaminas, né, enfim. Olhar a fase que a mulher tá vivendo, né? Se realmente Isso. justifica, né? Porque E às vezes, né? também existe às vezes um período da vida, uma Que ela tá fase que mais, está mais né? difícil, né? Isso. Às vezes um luto mais não familiar, mas mais próximo, né? Alguma coisa Uhum, assim. Entender isso antes da medicação, né? exato. E vamos dizer lá no meu consultório, né? O que que eu gosto sempre de fazer. Então, investigo, né, todas essas possíveis causas antes de qualquer medicação. E Uhum. aí vamos dizer, essa paciente está tratando comigo, eu tinha percebido aqui algumas causas, né, algumas alterações de laboratório, de vitaminas, micronutrientes, enfim, alguma questão mais emocional. Encaminhei ela para o psicólogo para tentar melhorar a parte emocional e a gente fez reposição assim de vitaminas, micronutrientes. E ainda assim ela continua, né? Persiste com as Talvez queixas, né? aí Aham. eu falo, não, então peraí, Então, vamos lá. realmente, né? Você precisa, né, passar com um psiquiatra, para entender se isso aqui realmente não é uma depressão mesmo, porque às vezes a parte hormonal ou de micronutrientes estava só piorando algo que Ainda você já mais que já tinha, tinha né? mesmo. Agora a gente fez essa parte está ajustada, então você precisa, né, então buscar Complementar mesmo, né? um Dependendo do caso. especialista, né? E Sim, às vezes sim. realmente passar a usar a medicação para depressão ou o diagnóstico que seja, né? Sim, sim. E assim, em relação à parte neurobiológica, né, da explicação disso, dessa alteração do humor, o estrogênio, ele também impacta nos neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina, noradrenalina, e com essas oscilações de humor, esses neurotransmissores que estão ligados justamente a prazer, alegria, enfim, né, a nossa estabilidade mesmo do humor, faz com que haja, né, ocorra essas flutuações, e aí, lógico, tem que olhar a tendência pessoal da pessoa, a fase de vida que ela está vivendo e tudo mais. Agora, não podemos deixar de falar, né, da enxaqueca, lógico, a minha área de atuação predileta, vamos dizer assim, e que também tem tudo a ver ali, né, com a área da ginecologia. Não tem como a gente tratar a enxaqueca sem saber o anticoncepcional, se toma, se não toma, em que fase da vida, se é uma mulher em idade fértil, se, né, se tá no climatério. E como que, né, assim, para você como ginecologista, chega ali uma mulher, né, na fase, no climatério, e te relata, sei lá, eu comecei a ter dor de cabeça agora, ou a minha enxaqueca piorou, doutor, será que é por causa do climatério, ou será que é por outra coisa? Aí assim, né, essa dor de cabeça, enxaqueca, não só a enxaqueca, mas dor de cabeça comum, que é cefaleia, a gente chama, né? Isso. Ela tem muito a ver realmente com também o estradiol, né? Que é o cara aí que, É é, o como, culpado de... é, como eu falei, na época, antes da menopausa, é, se ele tiver em níveis legais, né, equilibradinho, vocês ficam maravilhosas, né? Mas se ele tiver ou muito alto ou muito baixo, ou nessa bagunça toda, então ele traz muitas consequências para vocês, né? E a dor de cabeça vai na mesma vertente em relação ao estradiol, né? Então, ali na menopausa ou na transição menopausal, sim, pode piorar, né? E tenho relatos no consultório também de pacientes que pioram cefaleia ou enxaqueca na transição ou na própria menopausa, mas aí não só pela queda, né, do estradiol, por exemplo, lá na menopausa, mas antes ali da menopausa, a própria oscilação dele, né, às vezes um dia muito Exatamente. alto, outro dia muito baixo, É isso que isso mais pega, também né? isso também ajuda a piorar bastante essa questão de enxaqueca e cefaleia, né? E antes da menopausa daí, geralmente é, o estradiol ali alto, né? Por exemplo, aquela paciente que tem predominância estrogênica, ela tem mais
às vezes mais propensão, né, a ter mais cefaleia, enxaqueca, enfim, Uhum, né? Mas uhum. também é igual eu falei antes, né? Tudo no nosso corpo não é uma coisa só, né? Então Sim, sim. são Aham. várias causas, vários fatores, né? Uhum, Então às uhum. vezes pode ter lá uma mulher que tem predominância estrogênica, mas por algum motivo ela não tem cefaleia, enxaqueca e outra que tem a predominância estrogênica, que é um estradiol um pouco mais alto, aí tem já a enxaqueca e aí por isso que, né? Lá no consultório, né, a gente sempre individualiza, né, o tratamento, Sim, que com cada certeza. Aham. pessoa, né, é muito diferente um do outro, não só, Sim. por exemplo, a mesma doença, eu sempre falo isso, né, Uhum, no caso, vamos chutar aí, sei lá, miomatose, né, em duas uhum. mulheres diferentes, uma mulher pode ter muito sangramento e o mesmo mioma, o mesmo tamanho na outra mulher Não pode não causar. ter sangramento, né, por Aham. quê? Porque uma tem uma história de vida e a outra tem outra. Sim. E tudo no nosso organismo responde diferente um do outro. Claro que na medicina a gente estuda, né, e a base, assim, é, das doenças é mais ou menos a mesma para todas, mas Uhum. uma outra coisa sempre vai estar diferente devido à nossa resposta Individualidade mesmo, individual, né, exatamente. individualidade. É. Muitas pacientes me perguntam assim, né? Nossa, mas por que que no meu período menstrual a minha enxaqueca é tão pior? O que que eu faço? Por que que essas crises, né? O que que a gente vê, né? Assim, a gente até já comentou, mas não diretamente disso. Mas antes da menstruação tem uma queda do estrogênio, né? Principalmente. A menstruação acontece justamente por conta dessa queda do estrogênio antes, que é mais ou menos a mesma oscilação que acontece na menopausa, né? Lógico, é o que você falou, tem dia que o estrogênio vai estar mais alto, tem dia que vai estar mais baixo, então na perimenopausa vão ser oscilações, mas para o ciclo menstrual vir, né? Para a menstruação descer, tem essa queda do estrogênio. E aí, com isso, geralmente naquele período, a mulher que tem enxaqueca mesmo, a grande, sei lá, 70% vai ter dores piores nesse período. É difícil a gente encontrar uma mulher, né? Ou seja, mais ou menos 30% que não tem influência da parte hormonal. Mas é muito difícil, assim. Na prática, né? Quase a grande maioria ele vai ter realmente essas dores que são mais intensas, elas às vezes duram mais dias, não resolvem com o medicamento que geralmente resolve as outras ao longo do mês, então às vezes você tem que usar medicações né, enfim, mais potentes. É a enxaqueca mais difícil de tratar, é a que dá mais dor de cabeça em mim. É a do ciclo menstrual. É a mais danada. Melhora todas as outras, mas aquela do ciclo menstrual É a ali mais difícil. é difícil. E aí assim, né, a gente depois, enfim, aí nos bastidores até pode conversar em relação a isso, mas às Uhum, vezes essa paciente pode ser uma paciente que tem um estradiol um pouco mais alto, né? E aí talvez fazer uma uhum. modulação desse estradiol ajudaria a melhorar essa enxaqueca, né? Sim, sim. É, vamos dizer, né? Tu vai tratar lá, né? Nem sei, quer dizer, eu sei que tu faz o Botox, né? Não, Faz o botox, Botox? faz bloqueio, Botox, todos os bloqueio, né? tratamentos. Enfim, os tratamentos aí para Uhum, enxaqueca e para uhum, cefaleia. uhum. E aí, junto disso, talvez nessas pacientes mais rebeldes, sim, fazer essa modulação É, hormonal para que não, consiga não manter esse estradiol mais num estável. nível mais estável, Exatamente, né? Sem essa exatamente. Sem oscilação oscilações. absurda, Uhum, e aí uhum. possivelmente vai ter uma melhora bem importante Sim, em relação a isso, porque realmente o estradiol, esse cara aí, é danado. ele é muito bom para vocês, mas ao mesmo tempo que ele é muito bom, ele pode ser muito ruim, né? E até que a gente entrou nesse assunto, assim, tem um anticoncepcional preferido para. É porque, assim, eu tenho algumas pacientes que nem com DIU não se adaptam. A gente sabe, assim, que dos orais, como é que fala, gente? Combinados, né? Os combinados ali, geralmente, tendem a ser pior para paciente que tem enxaqueca. O DIU, como ele é monohormonal e mais local, né? Costuma ser o mais estável. Mas eu tenho algumas pacientes que nem com DIU, às vezes não adaptam, sabe? E eu sei que tem também os anticoncepcionais orais, que são só de um hormônio, né? E também seria uma opção para essas pacientes com mais crises ali no período menstrual. Mas aí também vai ter que ser da Sim, individualização, né? sim. Aham. Mas por exemplo, né, vamos ali, as pílulas que são um hormônio só, que é uma progestina, né? Uhum. É, geralmente tem várias, mas o que tem mais famoso ali é hidrospirinona, né? Sim. E tem outro que é mini pílula, e aí eles até chamam de mini pílula, Eu não entendo e por que que tem esse nome de mini é pílula. porque tem, vamos dizer assim, tem pouco menos de Ah, quantidade hormonal. tá. Eu ficava Então, pensando, gente, será que é é, comprimido mesmo? Eu nunca tinha entendido. mais ou menos isso. E essa tal mini pílula, geralmente.
O ginecologista passa no puerpério, ou seja, nasceu o Exatamente. bebezinho e ele Uhum. passa aquele ali porque não tem estradiol e enfim. Isso. Até em relação a isso, agora que eu falei, né, puerpério, eu lembrei, é, na gravidez o estradiol pode chegar até 4.000. É mesmo? É, Olha absurdamente. só. E geralmente a gravidez, ali passou o primeiro trimestre, é uma fase que a enxaqueca estabiliza e fica muito bem, Porque muito bem. daí eu acho que esse 4.000, enfim, né, volta lá ao normal É, e é. acaba, Mas o primeiro né, trimestre também geralmente é mais desafiador. Não é é, com todas, mas tem muitas é. que pioram nessa fase, né? Mas assim, daí vamos lá, nas pílulas que é um Isso. hormônio só, né? Uhum. As mulheres não gostam muito porque tem Muito ruim escape. pra pele. Ah, e pele também, né? Pele, É, cabelo, daí né? pele depende qual que vai usar. Uhum. Por exemplo, se for a drospirenona, ela Ela é boa, até né? Até acaba ajuda, né? ajudando, né, a questão Uhum. da pele. Agora o Dienogest já é É, horrível. daí não. Daí não, daí acaba piorando. Mas, e o que mais, assim, incomoda elas realmente é o escape. Porque aí Uhum. fica uma menstruação, assim, um pouco mais bagunçada, né? Sim. Não tem previsibilidade, pode, né, vir a qualquer momento, Uhum. enfim, Uhum. não gostam muito desse. Sim. Mas aí, nesse sentido, tá. E ainda das pílulas, né? Uhum. Principalmente essas que é um hormônio só, daí a eficácia é um pouco menor, né? Uhum. Para garantir que não vai engravidar. Uhum. Uhum. Aí nesse sentido hoje, né? Como tu falou, tem o DIU hormonal, que é o Dimirena, Uhum. e ainda tem o Implanon, né? Não sei o que Ah, é tu verdade. Tem tem um ali Planon sobre o também. É Implanon, verdade. Uhum. Sei mas o que é Implanon parecido com o isso, Dio muito também. parecido Isso. com o Dilmirena, né? Porque também é só um hormônio, só uma Exato. progestina. É Aham. uma progestina diferente, né? O Implanon é o etonogestrel e o Dilmirena é o levonorgestrel. É, a quantidade hormonal dos dois é bem pequena, né? Do DIU ainda é Uhum. menor do que do Implanon, mas do Implanon é menor quantidade hormonal mesmo das pílulas mais, assim, recentes, né? Que Aham. são As mais que tem novas e menos também. menor Uhum. quantidade hormonal. Então, menos efeitos colaterais. Inclusive para enxaqueca e cefaleia, né? Por Uhum. quê? Daí Uhum. porque não tem o estradiol, principalmente, Uhum. né? Que as pílulas que seriam mais eficazes e que incomodaria menos assim a mulher em relação efeitos Essas crises. colaterais, né? Ah, tá. Aham. É justamente a pílula que tem o combinado, né? Com o Uhum. estradiol e Uhum. progesterona. Só que Uhum. essa pílula, por exemplo, é algo que eu não passo mais no consultório Sim. para nenhuma paciente. Porque tem o estradiol, aumenta o risco, por exemplo, de trombose e Sim. aumenta também efeitos colaterais, né? Uhum. E como Uhum. hoje tem essas duas opções, que ao meu ver são as melhores, né, para não engravidar, tanto em eficácia quanto na quantidade hormonal, em Planon e DIU, ah, eu sempre oriento, a depender da mulher, né? Claro, eu tenho que conversar com ela, entender Sim. qual seria o melhor para ela, mas ou o DIU, Mirena ou Implanon, e aí nesse sentido tende a ajudar aí na questão da enxaqueca É, eu é, percebo também, e assim, dor de cabeça. que o dia é uma das melhores opções. Mas por Uhum. exemplo, tu falou, né? A paciente às vezes está com DIU, não se adaptou com o DIU, e ainda assim continuou com dor de cabeça, né? Uhum. A adaptação daí, né, ao DIU e ao Implanon, às vezes é meio chatinha mesmo, né? Primeiro que Uhum. eles têm Uhum. 6 meses do período de adaptação do organismo ao método. Uhum. Então, toda mulher que começa a usar DIU ou Implanon, ela precisa, assim, aguardar os primeiros 6 meses para entender como é que vai ficar o organismo dela, que é o Uhum. período de adaptação. Depois desses 6 meses é o que realmente vai ficar, mas ele pode ter três opções em relação à menstruação: ou zera a menstruação, ou Uhum. fica um fluxo menor, ou fica assim uns escapes aleatórios durante o mês, mas não chega a ser uma menstruação, mais uma borrinha de café. Uhum. E Uhum. aí a mulher assim, antes de colocar, obviamente, né, a gente conversa e ela tem que entender isso e aí é um pouco mais tranquilo e mais fácil também a adaptação a ela. Mas Sim. mesmo assim, por exemplo, a mulher chega lá e vamos dizer que é uma mulher que tem, né, enxaqueca. E aí ela tá usando o Diomirena e não se adaptou muito, às vezes pelo fluxo, né, menstrual que ficou, ou porque ainda ficou um pouquinho de cólica, alguma coisa assim. Dá para ainda usar a mão de algumas outras estratégias para a gente, assim, refinar, Um né, pouquinho mais esse essa. tratamento, esses Uhum. sintomas, né? Então, melhorar fluxo, ou melhorar, tentar ajudar um pouco na enxaqueca, essas coisas assim. Ainda dá Uhum. para Pra fazer lançar mão ajustes de finos, né? estratégias, né, Uhum. para Uhum. ajustar isso. Mas é o ideal, né? Ou DIU, Mirena ou
Implanon para a mulher, principalmente que tem enxaqueca. Não só para ela, mas igual eu falei, no Para meu todas. consultório Sim, o é o que combinado eu, é o que eu parece uso. ficou antiquado agora, né? Muito. Exatamente, Aham. O que que você vai exatamente. usar, né? Com as duas opções que a gente tem hoje, não Sim, até faz muito porque não faz sentido sentido. mais usar a Exatamente. pílula combinada, né? Sim. Os outros são muito mais eficazes. E hoje, Dil, Mirena e Implanon, quem tem convênio, né, plano de Consegue saúde, fazer. faz Uhum. pelo plano. Sim. Então, realmente não tem por que não fazer, né? Sim, sim. E agora acabamos fugindo um pouquinho do É, né? climatério, mas voltando para o tema de climatério e sobre as abordagens que a gente pode lançar a mão nessa fase, né? Quais tratamentos, suplementação, o que que a gente pode fazer? Vamos começar acho que ainda é um tabu, talvez menos, mas a terapia de reposição hormonal. Quando que ela vai estar indicada? É. Aí, assim, na menopausa, sempre. Nossa, sempre. Sim, sempre, né? Na menopausa. O que acontece? A menopausa, conforme tudo isso que a gente conversou até agora, então ela traz muitos riscos à saúde da mulher, Aham, né? Não é só uma questão estética, né? A sim. mulher tem riscos à saúde, Cardiovascular, né? Uhum. cardiovascular e Neurológico, principalmente, né? inclusive, Cardiovascular, inflamatório, neurológico né? e osteoporose, né? Uhum. Então, os principais riscos, né? Por exemplo, uma mulher, vamos dizer que tenha 63 anos de idade, ela está na menopausa, ela não faz reposição, aí ela já tem uma questão de osteoporose, e ela está caminhando naturalmente assim em casa e Uhum. cai sentada. Ela pode quebrar o fêmur. O fêmur é Da um osso, bacia, né? o Aham. osso grande do corpo. E quando uma mulher jovem dessa quebra o fêmur, ela tem uma chance de óbito aumentada em 30% no ano seguinte à fratura. Olha só. Então é Uhum. algo assim que é Assustador, extremamente né? importante, né? Sim, sim. É, Uhum. e a mulher, por exemplo, a mesma mulher com 63 anos, que está fazendo reposição da menopausa, né? Que está acompanhando o médico, os exames, tudo, não tem essa osteoporose, ela pode cair que não vai quebrar o fêmur, né? Uhum. E não Uhum. só isso vai melhorar, né? A reposição vai melhorar risco cardiovascular, que é AVC infarto, Sim. essa osteoporose, né? E qualidade de vida, a questão estética corporal, tudo isso ajuda muito a reposição da menopausa. Ah, mas e aquela história, né? Que ainda existe, né? Em alguns lugares, infelizmente, que a reposição da menopausa causa câncer. É, realmente, isso existe, né? Existe um estudo WHI que foi feito lá em 1980, que usava para a reposição hormonal da mulher hormônio de égua. Olha Então, só. Aí vai é, causar alguma coisa é, mesmo. na época lá, os cientistas, né, eles estimulavam lá as éguas a produzir mais estradiol, e aí eles coletavam esse hormônio lá da égua e dava para a mulher usar, né? Fazendo uma reposição hormonal da menopausa com esse hormônio. Uhum. É, e aí, óbvio, né? Que isso aí gerou câncer e aí ficou muito famoso lá na época. Aí ficou proibido um tempão a reposição Uhum. hormonal da Foi menopausa. demonizada, né? Foi demonizada. Então, infelizmente, a gente teve na história do mundo, né? Uhum. Muito tempo que a mulher Não podia, não sei lá, podia né? fazer reposição Ficou hormonal e naquela ficou coisa com esse assim. sofrimento aí Uhum. Uhum. depois dos 40, 50 anos, né? Uhum. E hoje em dia a reposição hormonal é feita com hormônio bioidêntico, Uhum. que é o que? A mesma molécula que a mulher produz no corpo dela antes da menopausa é o que a gente faz a reposição, né? Então, Sim. essa reposição de hormônio bioidêntico, todos os estudos novos já comprovam, né, que tem exatamente o contrário, né? Uhum. Protege o corpo da mulher tanto para osteoporose, proteção cardiovascular, Sim. até mesmo para alguns tipos de câncer também protege. Ah, Uhum. mas se eu Uhum. fizer reposição da menopausa, é, eu posso ter câncer de mama, por exemplo? Pode. E qual é a chance? A mesma chance se De você quem não não estivesse faz. fazendo. Aham. É a mesma coisa, né? Não muda nada. Por quê? Porque você está fazendo uma reposição bioidêntica e a ideia da reposição é que você mantenha a mesma quantidade hormonal, ou seja, um pouquinho de hormônio ali, principalmente estradiol, Uhum. muito parecido com o que era para ser antes da menopausa, né? Isso. Às vezes a mulher antes da menopausa não tem esse pouquinho, tem aquela loucura que a gente conversou aí, Aham. mas na menopausa a reposição é essa É ideia, né? uma Manter algo quantidade. Uhum. mais estável, fixa, né, durante a Uhum. reposição, para que não tenha sintomas e melhore.
Não tem os sintomas todos, os enfim. sintomas aqueles, né, que incomodam mais, que prejudicam mais, né? Além de ter essa parte protetora, assim, né? Isso, isso. E pro cérebro também, assim, né? Na neurologia, a terapia de reposição hormonal é iniciada ali você falou que poderia começar em qualquer fase, mesmo se a mulher não começasse vamos dizer, no início, ela começar 10 anos depois que ela já tá na menopausa, ela poderia começar também? Pode, Pode? mas Aí já é aham. mais, já tem mais Mas umas. pode falar a tua fala ali, que daí essa é mais complicadinho, É, eu não, já eu ia comentar complemento. assim que pelo menos na neurologia, começando num timing perfeito, assim, lógico, é difícil começar num timing perfeito, mas enfim, começando ali junto com o início dos sintomas da mulher, ela não vai ter, vamos dizer, como se a gente tentasse, ou pelo menos, né, barrar esses possíveis prejuízos que ela teria ali, né, principalmente na questão ali cerebral. Então, como o estrogênio pode impactar ali cognição, sono, humor e tudo, né, e também nos neurotransmissores que a gente comentou, começando essa reposição precocemente, ela vai estar, vamos dizer, protegida desse ponto de vista. E também tem a questão de ser neuroprotetor, né? O estrogênio também ele participa no metabolismo energético ali dos neurônios, então é muito né, é extremamente importante. E inclusive a mulher que entra na menopausa precocemente, ela tem maior risco para demência, né, para Alzheimer, para declínio cognitivo, justamente por essa perda do efeito, né, neuroprotetor ali. O estrogênio tem uma capacidade de neuroplasticidade, né, ele auxilia nas conexões entre os neurônios e enfim, é realmente benéfico, a gente tem que realmente discutir esse risco-benefício. Eu sei que não é para todas as mulheres, né? Não sou eu que prescrevo também, não é da minha expertise, mas eu sei que quando bem indicado, né? Quando realmente faz toda a diferença na vida da mulher, com certeza. Aí ficou ali, que tu acabou falando, já me veio três ganchos aqui na mente que faltou a gente esclarecer, né? Uhum. Quando que começa, né, a reposição da menopausa, Isso. ah, se pode fazer, por exemplo, fora da janela Aham. terapêutica, que seria 10 anos depois da menopausa. É, e agora, por último, tu E se tinha. precisa considerar alguma coisa a mais? Ah, Não. isso, não. Se é para todas as mulheres ou não, né? Isso. Sim. Uhum, É uhum, que antes eu falei sempre, né, para todas, uhum, mas isso. é Aham. que não é exatamente assim, né? Uhum. Por exemplo, para a mulher que teve ou tem, né, câncer, De mama. hormônio dependente, Uhum, daí uhum. obviamente que não, Não né? pode Para ser essa feito. mulher não, Sim. porque aí a gente dá De hormônio fato, para já tá essa aumentando o mulher, você risco. vai aumentar o Uhum, risco realmente de recidiva ou de voltar aquela câncer que ela tem. uhum, Mas, por exemplo, às vezes a mulher teve um câncer que não é hormônio dependente. Aí essa mulher pode? Pode. uhum, Entende? uhum. Então também é muito de individualizar, né? Sim, Qual olhar é a o história da câncer, o que pessoa, né? aconteceu, né? Sim. Claro, daí sempre em acompanhamento junto com o oncologista, né? Sempre Uhum, uma uhum. equipe multidisciplinar para fazer o melhor tratamento. Sim. Quando então iniciar o tratamento da reposição da menopausa? De preferência, antes da menopausa. Né? Então, a gente conversou ali um pouco antes sobre a transição da menopausa, que é um Uhum, período enlouquecedor, que traz muita questão assim emocional e psicológica por causa da montanha-russa dos sim. hormônios. Então, por que não tratar nesse momento? Exatamente nessa Né? fase. Uhum, Vamos fazer uhum. com que Melhor essa momento. mulher, até chegar nesse período de transição menopausal, chegue bem e quando começou a transição menopausal, já trate a transição menopausal para que ela não fique dessa Na forma, menopausa, de fato. Aham, nessa sim. loucura aí, meu Deus, eu Sim, não sim, sim. aguento mais, hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô. Aham. E aí, claro, os tratamentos são diferentes da transição menopausal e da menopausa. Da transição menopausal, a ideia é bloquear o ovário, né? Uhum, Para que não fique essa bagunça hormonal. uhum, E da menopausa, daí um pouco mais simples, é fazer a reposição, enfim, da estradiol e do que precisar fazer a mais, né? uhum, uhum. Inclusive a testosterona também cai, né? E também a depender de cada mulher, uma ou outra precisa da reposição da testosterona. E da janela, né, de 10 anos de reposição. Pode fazer. A mulher tem 60 anos e ela ficou na menopausa com 48, então já está 12 anos 12 na anos. menopausa. Ela Aham. pode fazer reposição da menopausa? Pode.
Só que aí, claro, é algo assim bem mais complicado, bem mais delicado, Uhum, precisa muito mais exames, precisa o cardiologista do lado do ginecologista, uhum, precisa evidenciar risco cardiovascular, como uhum. que ela está hoje na questão cardiovascular. Sim. Ah, eu consegui ah, fazer essa avaliação e com essa avaliação, a partir dessa avaliação, eu posso começar a reposição hormonal? Depende do que deu nessa avaliação, sim, Uhum, pode uhum, começar, né? uhum, Mas aí é algo assim bem mais minucioso e que precisa daí, claro, uma uhum, equipe uhum, multi, né, para fazer esse uhum. acompanhamento. É, inclusive, assim, se for uma mulher, né, com alto risco cardiovascular, o cérebro vascular, por exemplo, ela já teve um AVC, ela tem alguma condição protrombótica, né, tem alguma trombofilia, é uma paciente que tem que ter bastante cuidado, né, assim, se ela tem uma doença aterosclerótica, né, se tem muito, né, depósito de gordura na parede das artérias, tem que cuidar, né, enfim, tem que olhar com mais cuidado ainda para essa reposição hormonal, junto com, né, um É, a cardiologista e quantidade daí tudo. de exames aumenta bastante, porque aí eu digo assim, você tem que virar a paciente de ponta cabeça com os exames para entender exatamente como está a saúde dela hoje, para que a Uhum. gente, fazendo a reposição, traga benefício, né? E que o Exatamente, benefício seja exatamente. muito melhor do que o Do que o risco. risco, com certeza. E além da reposição hormonal, né? Que outras estratégias a mulher pode lançar a mão? Assim, o estilo de vida influencia muito, influencia pouco? É, aí assim, né? Isso é extremamente importante, né? Então, eu sempre falo para paciente no consultório, né? Por aqui eu vou te dar o caminho, né? E as ferramentas para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Mas eu Uhum, sozinho não vou conseguir fazer isso. Então, eu tô aqui exatamente. com 50% da, Da do que contribuição. precisa ser feito, Uhum, né? sim, E os outros 50% é com a paciente, né? Ou sim. seja, estilo de vida é Uhum, extremamente aham, importante. sim. E aí isso não é só na menopausa, né? É É na vida toda, desde né? Sim, sim. antes da, por exemplo, concepção. Com certeza. Uhum, Então, é a vida toda, né? é, Uhum, é a vida inteira, né? Hoje a gente tem um estilo de vida que não foi feito para o ser humano, né? O nosso corpo não está adaptado a esse estilo de vida, que é urbano, sedentário e com uma alimentação cheia de ultraprocessados, e isso uhum. tudo gera muita inflamação no nosso organismo. Por isso que a gente vê cada vez mais jovens, mais doentes e com mais problemas de saúde, né? Infarto Então, mais cedo, AVC mais cedo, exato, câncer mais exato, cedo, né? exato, exatamente. Depressão, tudo. Síndrome metabólica e por E, aí vai. e, e uma das coisas que ajuda a diminuir isso tudo é esse estilo de vida, que é a Exatamente. alimentação, principalmente, né? Sim, A alimentação e o exercício físico, que fundamental. são coisas é, Inegociáveis. inegociáveis. Era essa palavra que eu estava procurando. Sono também, né? Inegociáveis. Sono cada vez mais importante e Sono. cada mais estudos mostrando também tanto que o sono influencia na saúde como um todo, né? São vários pilares, Sim, assim, em sim. relação à saúde, né? Então, Alimentação, alimentação, atividade treino, física, sono, sono, a estresse, parte manejo de emocional, estresse, isso, que é isso, né? Manejo emocional, o emocional do estresse, a estresse, ansiedade, vínculos sociais. Eu acho isso. que os principais, E a acho que isso. religiosidade, Religiosidade e espiritualidade, espiritualidade, né? exatamente. Então, estamos caminhando para o fim. Doutor Marcelo, você gostaria de deixar um recado ou algumas orientações para esse público ali, para essas mulheres nessa de ali de 40, 45 anos, passando por essa fase do climatério? O que que você, né, não deixaria de falar para elas? Eu acho que assim, né? Uma das grandes coisas que eu acho importante de a gente deixar aqui orientado, justamente é isso que a gente acabou de falar, né? Que é a Sobre o estilo questão de vida, do né? estilo de vida, né? Que Uhum, eh, não tem assim outra alternativa, né? Ah, não tem mas como. então eu tenho Uhum, que fazer exercício físico de hoje para a vida inteira. Sim, de hoje uhum. para a vida inteira. Você não Ah, mas precisa eu vou virar um ter. atleta, né? Mas você tem que Não. ter Tem regularidade. que fazer, né? Exatamente. Mas, por exemplo, eu vou ter 95 anos e vou estar fazendo exercício físico? Sim, Uma caminhada, de hidroginástica, um pilates, preferência. né? E por isso que talvez você vai chegar nos 95 anos, Exatamente. né? Porque Uhum, com talvez saúde, né? se você. Com saúde, Uhum. inclusive. Porque hoje em dia, né? Até eu ia falar isso antes, acabei esquecendo. A expectativa de vida nossa tá longa, né? Vai Sim, chegar com 80, 90, às vezes até 100 anos. Mas como que a gente vai vai chegar chegar lá, lá. né? Uhum, Ah, eu vou chegar dependendo de uma pessoa para ajudar eu a sentar numa cadeira e uhum, levantar, tomar banho e uhum. pentear o cabelo, Sim, ou eu vou chegar independente, conseguindo fazer minhas coisas sozinho, sim. né? Tendo autonomia, né? É, Uhum. outro dia eu vi um vídeo no Instagram que eu achei muito bonito. Uma senhora de 94 anos,
estava sendo entrevistada no aeroporto. Ela não, quase não tem casa, assim, porque ela vai de Ela uma viaja viagem para outra, de e uma mesmo. viagem para outra, com 94 anos e totalmente sozinha. Olha só. E assim, maravilhoso, porque aí, claro, ela tem o estilo de vida lá, né? Faz os Sim, sim. exercício físico, alimentação, e é esse um dos objetivos principais, né, em relação ao estilo de vida. Mas além disso, quando a mulher assim acha que está começando a ter talvez uma Esses transição sintomas. menopausal, tá muito flutuação de humor, a menstruação está ficando muito bagunçada, já procura, né, o Sim, não ginecologista. esperar, né? Não espera, né, É. piorar, porque isso, quanto mais cedo a gente Menos aborda. vai te impactar, né? Exato, exato. Né, claro que, mas eu já perdi tempo, eu já tô, sei lá, né, no pausa 2, 3, 4 anos, eu não tenho mais jeito. Tem jeito, Você né? vai deixar de perder mais pela Sempre tem frente, né? jeito, né? Então, sempre que for fazer, buscar a saúde é sempre importante, Com né? Mas de certeza. preferência o quanto antes é melhor. Então, acho que principalmente essas duas orientações, né? De São buscar essa aí é cedo tudo. e o estilo de E vida que é priorizar o estilo de extremamente vida. importante. Você quer deixar suas redes sociais para as Sim, pessoas poderem te eu achar? gosto bastante, né? Sou bem ativo, principalmente no Instagram, né? Tá, todas as minhas redes são DR Marcelo Langer. Eu tenho Instagram, TikTok, LinkedIn. No YouTube eu tô para fazer, mas ainda tô meio sem tempo, mas quero fazer também. Super conectado. É, mas o que tá assim mais que eu assim alimento bastante ainda é o Instagram, né? Então, Então, legal. para Sigam quem aí. quiser Doutor, seguir lá, arroba Dr. o Marcelo Lang. Instagram, DR Marcelo Langer, eu tô lá e todo dia postando e trazendo também conteúdo lá, né, para ajudar sempre mais pessoas. Sim. Então tá certo. Foi ótimo o nosso papo. Foi- Provavelmente vamos ter mais encontros, né? Porque ginecologia e neurologia, vários assuntos, né? Que se combinam ali. E muito obrigada. Foi ótimo. Obrigado também, né? Gostei bastante dessa conversa e com certeza vamos marcar mais.